Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Confesso que eu relutei para gravar esse vídeo nesse tema que eu vou compartilhar com você hoje. Na verdade, talvez dois assuntos aí complexos dentro de um vídeo só. Mas rapidinho, o que me desafiou a gravar esse vídeo, que tem queimado no meu coração. Eu tive uma experiência há mais ou menos umas 3 ou 4 semanas atrás. Eu estava trabalhando e um amigo entrou em contato, né, período da tarde, e me ligou e falou: Ronaldo, você pode me ajudar a socorrer uma pessoa? Essa pessoa foi encontrada aqui num hotel em nossa cidade e a camareira encontrou uma carta avisando, essa pessoa avisando que iria se suicidar, iria se matar, né? E aí nós tivemos a oportunidade, eu com esse amigo, a gente poder conversar com esse rapaz novo, menos de 30 anos, passando por situações difíceis e estava ali tomando a decisão de tirar sua própria vida. Mas o que me chamou a atenção na nossa conversa com ele, oramos com ele, estivemos com ele ali e graças a Deus ele não cometeu suicídio, mas o que me chamou a atenção foi no meio da conversa ele disse: não, eu conheço Jesus, eu conheço a Bíblia e eu sei que eu não sou um dos escolhidos. Eu sei que pela vida que eu levo, as coisas que eu fiz e que faço, eu não estou na lista de Deus, né? Então isso me desafiou. Eu tenho pensado nisso de lá para cá. É uma coisa que eu penso. É uma coisa difícil de você falar aqui no Instagram porque a gente teria que ter muito tempo para falar sobre isso. É um assunto muito complexo, né? Eu tenho a minha posição, biblicamente falando, e eu creio que muita gente passa por isso. Na verdade, eu tive contato com muitas pessoas que já me falaram isso. Não, Deus tem a sua lista. Eu sou salvo, para sempre salvo. O outro não está na lista de Deus, nunca vai ser salvo. Eu olho para a palavra de Deus, não consigo enxergar isso. Eles lidam com a soberania de Deus de uma maneira que eu não vejo na Bíblia. Deus é tão soberano que ele deu oportunidade ao homem de decidir se quer receber o sacrifício de Jesus ou não. É muito claro isso na Bíblia para mim. Não é uma imposição de Deus. Deus fez uma lista de pessoas que vão ser salvas e por isso elas vão crer em Jesus e uma outra lista de pessoas que vão ao inferno. 1 Timóteo, no capítulo 2, diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos. A vontade de Deus é que todo ser humano seja salvo. Então, eu não consigo conceber a ideia e nem conectar essa ideia com a Bíblia, uma ideia de uma predestinação que elimina o livre-arbítrio. Então, rapidinho sobre predestinação, eu creio sim na predestinação bíblica, mas a predestinação bíblica ela está ligada à ideia de que Deus conhece todas as coisas, não que Deus decidiu o destino do ser humano no lugar do ser humano. Deus conhece a minha decisão, Deus conhece a sua decisão, Deus conhece a nossa vida. Deus está fora do tempo, ele é atemporal, ele está vivendo numa dimensão que não está dentro do nosso tempo. Então ele já sabe o presente, o passado e o futuro. Para Deus é tudo a mesma coisa, ele está fora do nosso tempo cronológico. A Bíblia nos mostra que ele vive numa dimensão aion, é uma dimensão onde não existe esse tempo cronológico. Ele é, ele está, ele viu e ele vê. Para Deus é tudo a mesma maneira, tudo a mesma coisa. Então, eu vejo que Deus é como aquela pessoa que conhece a notícia. Ele não produziu aquele fato que saiu no jornal, mas ele conhece a notícia antes dela sair. É a mesma coisa, Deus conhece as nossas decisões, mas não é Ele que toma a decisão por nós. Essa é a predestinação bíblica que eu creio. Por isso a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2 que Ele deseja que todos os homens, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Por isso Ele ofereceu o seu Filho Jesus para morrer no lugar de todo ser humano. Agora, a resposta a esse sacrifício é nossa, é do ser humano a Deus, dizendo: eu quero, eu recebo, eu reconheço os meus pecados, de fato, por mim eu jamais conseguiria ser salvo, mas eu recebo aquilo que Jesus fez no meu lugar, e o ser humano tem o livre-arbítrio de escolher pela salvação ou não. Então, esse primeiro ponto é importante a gente tocar nisso. Então, essa predestinação bíblica, ela não elimina o livre-arbítrio. Predestinação bíblica é assim a presciência de Deus, sabendo que nós vamos escolher, mas não é Deus que escolhe no nosso lugar. Não é Deus que faz uma lista à direita e uma lista à esquerda, não. Deus conhece as nossas decisões, mas quem escolhe é o ser humano. Deus deu livre-arbítrio ao homem para escolher, desde lá do Éden. Passando esse ponto, outro ponto aqui que também não menos complexo, e também não é um assunto que a gente consiga falar tão rápido, mas eu quero também compartilhar porque é outra situação, inclusive dentro dessa conversa com esse rapaz e outros
vários exemplos que eu já vi, já tive contato com pessoas que inclusive abandonaram a sua própria fé por conta de uma ideia de ser salvo. Porque eu fui salvo, então sou para sempre salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. E aí a pergunta que eu estendo a você, e aí, uma vez salvo, sempre salvo? Se você recebeu Jesus, tá, beleza. Você pode viver do jeito que for, lá na frente tudo vai dar certo. Eu queria olhar para a palavra de Deus e dizer a você que não é bem assim. A Bíblia diz em João capítulo 15, verso 4 e 6. Vamos ler muita Bíblia porque eu não quero ficar nas minhas palavras, vamos ler a palavra de Deus. João 15, 4 a 6 diz assim: se alguém permanecer em mim, veja, permanecer, tá? E eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e queimados. Ou seja, Jesus está falando de permanecer nele, está falando de se alguém não permanecer nele. Ou seja, para permanecer em Jesus é que alguém foi enxertado. Essa figura de João 15 é a figura da videira. A Bíblia, Jesus disse assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Meu pai é o lavrador. Ou seja, um dia nós somos enxertados na videira, somos os ramos, somos os galhos. Só que Jesus está falando que esse galho pode ser tirado, esse galho pode ser retirado, se vocês não permanecerem em mim. Ou seja, se nós nos desviarmos, abandonarmos a nossa fé, deixarmos Jesus, nós somos desconectados da videira. É possível, nós recebemos Jesus, recebemos salvação e perdemos a salvação. Por que nós estamos falando isso? Muitas vezes nós entendemos a salvação como um ato preparado. Biblicamente falando, a gente vê que a salvação nós já recebemos, nós estamos trabalhando e nós vamos realizar ela de uma maneira total ou ter ela de forma total lá na frente. Quando nós recebemos Jesus, nosso espírito nasce de novo, somos salvos no nosso espírito. No processo da jornada que estamos agora, estamos com a nossa alma sendo transformada, então estamos desenvolvendo a nossa salvação no temor e no tremor do Senhor, como diz a palavra do Senhor, ou seja, a nossa alma está sendo salva, estamos sendo transformados. E lá na frente, quando Jesus voltar, o nosso corpo será também redimido e a salvação vai se completar. Então a ideia é termos uma ideia da salvação como um processo. Nós estamos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. É um processo em que nós estamos e nós podemos abortá-lo. E aí é o ponto que entra aqui João 15. A pessoa pode abortar a salvação e largar esse lugar de conexão com Jesus e não permanecer nele. Mas vamos para outro texto. 1 Coríntios 15, 1 e 2. Irmãos, venho lembrar-vos que o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes, por meio dele, vocês também são salvos. Veja só, Paulo está dizendo aqui, se retiverem, vocês são salvos se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Ou seja, é possível crer em vão. Paulo coloca aqui bem claro uma condição para permanecer salvo. Ele diz, por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim como preguei. Ou seja, se vocês não retiverem a palavra, se vocês não permanecerem na fé, vocês podem perder a salvação. Vamos para outro texto. Hebreus capítulo 3, 12 a 14. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, veja a condição, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Mais uma vez, Paulo coloca uma condição para permanecermos nesse caminho de sermos salvos. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Paulo fala, desde que vocês se apeguem até o fim, vocês vão permanecer nesse lugar de participantes da salvação em Cristo Jesus. Quero ler outro texto. Veja só. 1 Timóteo 1, 18 e 19. Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. É possível naufragar na fé? É óbvio. Paulo está deixando muito claro. Alguns aqui começaram bem, começaram crendo, começaram tendo fé, andando com Jesus, mas durante o percurso, durante a jornada, abortaram a salvação, o processo da salvação. Eles naufragaram na fé. O naufrágio fala de um abortar uma viagem. Pensa, o náufrago
é aquele que está no navio e de repente acontece alguma circunstância que ele perde o navio e ele vai parar em algum lugar, ou ele fica em alto mar, ou ele morre, ou ele vai parar numa ilha, né, como aquele filme Náufrago. Ou seja, é possível, nós estamos nessa jornada, nesse navio rumo ao céu. Já fomos salvos no nosso espírito, estamos sendo salvos a nossa alma e seremos salvos no nosso corpo. No meio do caminho, se nós abandonarmos a nossa fé em Jesus, nós vamos naufragar na fé. É possível, sim. Uma vez salvo, sempre salvo? A salvação depende da nossa resposta em fé na nossa jornada nessa terra até o fim. É possível alguém começar muito bem e terminar muito mal. Fecho esse vídeo dizendo a você, guarde a sua fé, proteja a sua fé, persevere em fé, permaneça em Jesus. Não seja alguém que começou bem, mas naufragou na fé. Não caia nessa de uma vez salvo, para sempre salvo. Eu conheço muitas pessoas que infelizmente começaram andando com Jesus e por causa deste ensino, eu estou salvo, foram viver de qualquer maneira, foram viver de forma dissoluta e hoje estão afastados do Senhor, estão longe do Senhor. E se morrerem nessa circunstância, uma vez conheceram Jesus lá atrás, mas longe dele, não vão viver com ele para sempre. A Bíblia diz que se nós guardarmos até o fim, nós teremos a nossa salvação. Agora, se nós abortarmos no meio do caminho, vamos naufragar. Feche esse vídeo dizendo a você, Ronaldo, então quer dizer que eu posso perder a salvação por qualquer coisa? Não. Nós só perdemos a salvação se nós abandonarmos a nossa fé em Jesus. É um processo, ninguém perde a salvação do dia para a noite, é um processo. Mas tudo começa com um simples passo querendo andar fora da vontade de Deus. Por isso, então, guarde a salvação, guarde, persevere em fé, continue andando perto de Jesus, permaneça nele. E nós vamos até o fim e termos a nossa salvação completa nele. Grande abraço, Deus abençoe, pessoal.